Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos encerrar o livro de Daniel. Estamos comentando alguns dias. E hoje vamos então encerrar esse livro com partes muito difíceis, mas que renova a nossa esperança de que o tempo na eternidade com Deus está muito próximo, está se aproximando cada dia mais. Vamos abrir as Bíblias no livro de Daniel. Ontem à noite, deveria ter encerrado ontem à noite, mas parei em 11:20, 11:21. Vamos continuar agora. Bíblias abertas então. Vamos para Daniel 11:21. E aí, o que eu estava falando? Que esse capítulo 11 é o único capítulo, na verdade, que vai estar identificado, pode dar uma olhada na sua Bíblia, que vai ter identificado de uma forma mais direta, como ali profecias, algumas profecias, principalmente contra o que vai ficar do Império Grego. De forma histórica, esse capítulo 11 ele já aconteceu ali entre os anos 331 e 165 a.C. Veja que esse período não tem na Bíblia. Aqui são visões, avisos de que vai acontecer, mas o acontecimento, o relato não está na Bíblia. Nós temos um período chamado de período interbíblico, alguns estudiosos chamam de período de silêncio, que é o equivalente a 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, esses 400 anos entre o Velho e entre o Novo Testamento são chamados de período de silêncio, período interbíblico. Só que nesses 400 anos foi a queda do Império Medo-Persa e a ascensão do Império Grego. E não só a ascensão, ou seja, quando o Império Grego ficou forte e assumiu tudo, mas também quando o Império Grego, Alexandre o Grande morreu e o Império Grego se dividiu em 4 partes. Então, o fim do Império Medo-Persa, o domínio do Império Grego, o Império Grego se dividindo em 4, tudo isso aconteceu nesse período interbíblico, repetindo. Então essa é uma parte que a gente vê só na escola secular, ensino médio ou quem faz faculdade de História. Que veja bem. Então esse capítulo 11 são visões sobre esse período. Mas também alguns pontos daqui vão acontecer com outra conotação, com uma conotação espiritual. Lá, mais especificamente, não depois da Grande Tribulação, mas na segunda parte da Grande Tribulação, mais ali para o final. Alguns pontos. Quando é que vamos resgatar isso aqui então? Quando chegarmos no Apocalipse, a gente puxa isso daqui e faz esse link, fala, olha lá o capítulo 11 que nós vemos e tal. Por quê? Porque aí lá nós conseguimos amarrar com os outros eventos, com os outros fatos que estarão acontecendo neste período. O que eu quero destacar aqui nesse capítulo 11, que eu interrompi na live de ontem? É exatamente aqui no versículo 21, Daniel 11:21. E se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não darão a honra do reino, mas ele virá com paz, e obterá o reino com adulações. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e eles serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois que foi feita aliança com ele, atuará como engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Vamos entender aqui porque essa parte ela aconteceu de forma histórica, como eu disse, todo esse capítulo 11.
Mas esse homem viu, que também aconteceu, obviamente, está no capítulo 11, Jesus, lá em Mateus, vai citar algumas coisas que se referem a este período aqui de Daniel 11. Então, se você está marcando no papel, ou se você está marcando sua Bíblia, marque aí, faça alguma anotação de Daniel 11, do 21 em diante, até todo o capítulo 11, na verdade, nós vamos ver em Apocalipse, mas nós também vamos ver lá em Mateus 24. É a amarração daqui. O que acontece? Lá em Mateus, Jesus vai falar assim, quem lê que entenda. E lá o contexto, sabemos que se refere a isso aqui. Isso aqui aconteceu. Mas não é porque aconteceu que não vai mais acontecer. É como que o que aconteceu no que eu falei agora, eu acabei de explicar no período interbíblico, é uma amostra, como uma amostra do que realmente vai ser quando chegar esse período no Apocalipse. E é muito sério. Então, quando é que se realizou isso? Quando o Império Grego se dividiu, depois que Alexandre o Grande morreu prematuramente, muito jovem, 30 e poucos anos, o Império Grego se dividiu em 4, surgiu no decorrer aí um homem chamado Antíoco, ou Antíoco IV, que é o nome mais completo, na verdade Antíoco Epifânio IV. E ele vai ser, em toda a história de Jerusalém, o que vai profanar de forma como nenhum outro rei, imperador, como nenhuma outra pessoa havia feito em Jerusalém, ele vai fazer. Ele vai profanar o templo do Senhor, e lá o templo vai ser reconstruído. Então ele vai, assim, fazer todo tipo de ultraje possível. E aí Jesus fala lá em Mateus que o que ele fez, claro que ele não dá um nome, a gente precisa estudar toda a Bíblia e entender, fazer essas amarrações, porque Jesus fala assim, olha, o que aconteceu é só uma amostra do que está por acontecer. Ele fala, quem lê que entenda, que é uma amostra. Então, vamos lá, o que esse homem viu, que é o Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epifanes também, dependendo do estudioso, é só uma alteração de nome. Que ele fez então? Ele vai falar dele aqui do 21 até o 34. Entre, né? Uma das poucas, assim, uma coisa, entre as muitas coisas cruéis de profanação contra Deus que ele fez, foi, por exemplo, sacrificar um porco no templo de Salomão. Sabemos que a carne de porco os judeus não comem, não fazem uso, e que também é considerado um animal impuro para ser sacrificado no templo. Esse Antíoco Epifânio levou porco para ser sacrificado lá no templo de Jerusalém. Ele se colocou ali como se fosse o grande líder de Jerusalém. E olha só, ele tirou, né, o sumo sacerdote que tinha ali na época dele, no ano de 160 e pouco antes de Cristo, ele tirou e ele colocou uma outra pessoa como sumo sacerdote. E esse tempo de Antíoco, ele ficou um bom tempo, mas tem um período específico de profanação ali do templo, onde inclusive, como disse, ele levou porco para ser sacrificado ali. Foi exatamente do ano 168 até 165, dando 3 anos e meio que ele profanou o templo do Senhor em Jerusalém. Então, de forma histórica, esses 3 anos e meio já aconteceram. Só que lá com Jesus em Mateus 24, Jesus vai falar que isso é só uma amostra, vai apontar isso, nós entendemos isso pelo contexto ali todo. E aí quando nós vamos para o Apocalipse, e lá a gente faz essa amarração,
nós vamos ver então que na segunda parte da grande tribulação, de 3 anos e meio, vai acontecer novamente então essa profanação do templo. Só que aqui, com Antíoco Epifânio, vai ser uma transgressão ou uma profanação. Vamos verificar aqui o versículo que está aqui falando sobre isso. E lá no Apocalipse, então, não vai ser só uma profanação, vai ser tão mais grave, tão mais profundo, que vai ser chamado de desolação assoladora. Muda a expressão, porque é uma expressão muito mais profunda, muito mais dura do que será feito. Então, em seu tempo, aqui, esse Antíoco Epifânio, lá em 168, ele representou ali o Espírito do Anticristo. Muita coisa que ele fez. Então, é a realização desse capítulo 11. Mas é uma amostra do que o Anticristo realmente vai fazer lá na segunda parte da grande tribulação, tá? Então, ontem eu já falei que eu não quero entrar em muitos detalhes aqui nesse capítulo 11, porque ele tem muita informação histórica desse período em que aconteceu, que o Império Grego era o dominante, mas nós vamos ver isso aqui novamente, lá mais para frente, em Apocalipse. E aí a gente resgata um pouquinho daquilo, tá bom? O que aconteceu depois dos 3 anos e meio que o Antíoco aqui fez toda essa profanação? Ele caiu e aí veio um sacerdote chamado Judas Macabeus, no ano de 165 a.C., ou seja, exatamente quando deu 3 anos e meio que ele estava nessa profanação, nessa transgressão, e esse Judas Macabeus, então, como sacerdote, fez a purificação do templo. Nós lemos em Ezequiel, a partir do capítulo 40 até o 48, desse período do 4º templo em Jerusalém. E nós lemos lá que no período de 30 dias o sacerdote, até chamei a atenção que não estava escrito sumo sacerdote, foi escrito só sacerdote. Então, o sacerdote iria fazer aquele período de preparo ali do templo, que será o 4º templo, será o templo do milênio. Então veja que aquilo tudo que nós vemos em Ezequiel, para quem não acredita no arrebatamento, pré-tribulação, porque não acredita nessa linha que eu particularmente sigo, então fala que a grande tribulação já aconteceu, que inclusive a profanação do templo já aconteceu, a purificação do templo também, porque sim, aconteceu historicamente já aqui nesse período do Império Grego. Mas veja que não aconteceu da forma como o Apocalipse de João fala, não aconteceu de uma forma como Ezequiel fala. Não foi no templo que Ezequiel fala, foi no templo reconstruído. Nós vamos ler Esdras e Neemias e nós vamos ver que o templo que será reconstruído depois dos 70 anos de cativeiro é um templo pobre. Não é em nada parecido com toda aquela glória, aquele esplendor de quando Salomão construiu o templo. Só para falar assim, quem diz que a grande tribulação já aconteceu aqui neste período, ou quem fala que isso aqui já aconteceu e não tem a ver com a grande tribulação, é porque ainda não leu com atenção as outras partes da Bíblia que falam desse mesmo período. Ok? Então, capítulo 11, nós vamos retomar mais para frente. Vamos voltar nele, porque não é só o Apocalipse que vai fazer o link aqui com esse capítulo 11. Eu só não quero agora pesar demais nos detalhes históricos aqui, que o que tem de detalhe histórico é lá justamente do tempo do Império Grego, e aí depois quando o Império Grego caiu, que o Império Romano veio e tomou conta, ok? Então dá uma olhadinha aí no capítulo 11, veja se tem algum versículo específico que você quer que eu comente, nós comentamos. Mas assim, aqui tem muitos dados, o quanto distante que era Alexandria, por exemplo, de Jerusalém, quantos judeus que tinha ali, uma série de situações históricas referentes a quando o Império Grego estava em ascensão e começou a perder força até cair, e a entrada na história, então, do Império Romano.
eu não vejo que agregue muito para a gente nesse momento. Por exemplo, versículo 30, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o pacto santo, e fará segundo a sua vontade, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo pacto. Então aí está falando, está citando os romanos exigindo ali que acabasse uma guerra que estava acontecendo contra o Egito, envolvendo ali Alexandria e algumas outras cidades ali no Egito. Então, a história traz todos os dados, o que aconteceu. Essa guerra, por exemplo, envolveu Jerusalém, morreu na época 40 mil judeus, anos de 100 e pouco. E um tanto de informações que nesse momento não vai fazer uma grande diferença no entendimento aqui especificamente da Bíblia, tá? Quando eu vou falar só sobre o capítulo 11, ou só sobre o Império Grego, as influências do Império Grego, por exemplo, no Novo Testamento, a gente entra nesses detalhes, tá bom? Não é o caso agora. Quando nós entrarmos lá no Novo Testamento e avançarmos sobre as epístolas de Paulo, principalmente, aí, ocasionalmente, nós vamos para algum ponto aqui de Daniel 11, porque o Império Grego caiu, mas a influência dele ficou, não só sobre o Império Romano, como sobre todo o mundo, e nós temos até hoje a influência do Império Grego. E a igreja primitiva lá de Atos, e aí tudo que aconteceu, todas as igrejas que conheceram o Evangelho de Jesus através das viagens missionárias de Paulo, elas tinham influência do Império Grego. Mas isso nós vamos ver quando chegarmos lá. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, a gente volta aqui para Daniel 11, tá bom? Vai mostrar aqui então, por exemplo, pontos específicos. Olhe na sua Bíblia, por exemplo, em versículo 40. Então, a partir aí do versículo 40, nós vamos ver um apontamento direto para o período da segunda parte da grande tribulação. E mostrando como o anticristo vai vencer. Ele vai vencer muitas guerras, vai vencer muitas batalhas, mas que tem um limite. Ele só vence até pouco antes de acabar a grande tribulação, que é quando Jesus, então, vem, manifestação de glória, e vence o anticristo de uma vez por todas. Essa parte do capítulo 11 eu sei, quem não gosta de história, né? É uma parte que fica bem difícil. Leia, não deixe de ler, fica aí na sua cabeça, pelo menos você vai ter lido, não se preocupe, grave o que do capítulo 11 então, para encerrar e vamos para o 12. Grave o seguinte, historicamente já aconteceu, mas tem uma conotação, uma segunda conotação espiritual, que irá acontecer, então, lá na grande tribulação, tá bom? Alguma coisinha na primeira parte, mas a maioria aí do meio para o fim da grande tribulação, ou seja, quando vira ali os 3 anos e meio, tá bom? Vamos para o capítulo 12. Está difícil de entender? Pergunta. Eu sei que o livro de Daniel tem muita informação, tem muita coisa, tá? Tem alguns números que se repetem. Então, o que se repete muito no livro de Daniel? Os 70, os 7, os 3 anos e meio. Então, são coisas diferentes. Tem os 70 anos de cativeiro. Daniel, capítulo 9 especificamente. 70 anos de cativeiro, já se cumpriu, já aconteceu. É ao povo de Judá. Reino do Sul em específico. Reino do Sul ficou 70 anos no cativeiro. Daniel fala sobre isso, ele lê a profecia de Jeremias. Reino do Norte foi para o cativeiro e não teve um retorno, igual foi o Reino do Sul. O retorno do Reino do Norte, das 10 tribos, chamadas de 10 tribos perdidas, está acontecendo. Não voltaram todas as tribos até hoje para Israel, e o governo de Israel está trabalhando para identificar onde elas estão, mundo afora, e levar para Israel. Desde os anos da década de 60, que as tribos perdidas estão voltando para Israel.
Temos aí pelo menos 4 tribos que voltaram dos anos 60 para cá. Na pandemia voltaram mais tribos realmente que estavam perdidas. Então essas 10 tribos perdidas são do Reino do Norte, tá bom? Esse cativeiro de 70 anos foi para o Reino do Sul. Daniel também fala das 70 semanas. Não tem a ver com os 70 anos de cativeiro, não é a mesma contagem, embora tenha a ver. Eles foram para o cativeiro por 70 anos por causa daquele período de 490 anos que não deram descanso à terra. Na live de ontem eu expliquei isso. As 70 semanas envolve tanto o trabalhar de Deus com a nação de Israel, com o povo de Israel, como a promessa final de restauração, o juízo e restauração, que é a última semana. Então as 70 semanas elas não são para nós, embora nós estejamos envolvidos, mas elas acontecem são para o povo judeu, são para juízo, são para restauração. Na contagem hoje, né, eu falei ontem que quando o reloginho anda, as semanas andam. Quando o relógio para, as semanas também, a contagem das semanas para. Esse relógio ele anda conforme os eventos citados por Daniel acontecem. Então, em que semana que nós estamos? Acabou a semana 69 com a morte e a ressurreição de Jesus e a destruição de Jerusalém. Semana 69. A semana 70 não começou ainda, nós estamos no intervalo, numa pausa entre 69 e 70. A semana de número 70, 70ª semana, se refere à grande tribulação, tá? Só para encerrar. Vamos para o 12. Então, o 12 é literalmente o tempo do fim e é uma palavra que fala diretamente, então, da grande tribulação. Então, preste atenção, porque tem um tanto de números aqui no 12 que é importante. Então, vamos lá, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, a favor dos filhos do teu povo. Então, aqui no Velho Testamento, quando fala o teu povo, ainda é o povo de Israel. E haverá um tempo de angústia. Olha só, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se acharem escritos no livro. Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus 24, depois nós vamos ver isso também em Apocalipse, bom? E que livro que é esse? Veja na sua Bíblia, Daniel 12, versículo 1, como é que está esse livro aí? Está com letra maiúscula? Está com letra minúscula? Como é que está? Que livro é esse? Aqui, nas duas Bíblias que eu já estou aberta aqui, está com letra maiúscula. Aquilo que eu sempre falo, muitas vezes a gente quer pegar uma Bíblia de uma linguagem mais fácil, vocabulário mais fácil. É tanta Bíblia que surge de estudo disso e daquilo para facilitar que perde alguns detalhes, como, por exemplo, a letra maiúscula e minúscula de algumas palavras, tá? Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Nesta aqui, já está livro com letra minúscula, só por curiosidade. Então, esse livro aqui, entendemos que é o livro da vida, tá bom? Vamos lá. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os entendidos, então, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça a muitos como as estrelas, sempre e eternamente. Versículo 4, Daniel 12, versículo 4. Tu, pois, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei,
E eis que outros dois que estavam em pé, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado do rio, e ele estava ali. Nós vimos no início, lá no capítulo 11, que ele estava ali perto, ali no rio Tigre. Então, qual outro rio que fica perto do rio Tigre, né? Ali, Eufrates. Quando eu falo outro, do outro lado do rio. Então, nós tínhamos ali o que estava falando, um deste lado à beira do rio. Então, do lado de cá, Tigre. O lado de lá do rio já era rio Tigre ainda, mas ficava mais perto do rio Eufrates, porque os dois fazem esse tipo de caminho. Só uma curiosidade. E ele disse a um homem, letra maiúscula, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Então, este homem aqui do versículo 6 é Cristo, que estava sobre as águas ali do rio, não estava caminhando, não estava afundado, né? Dá a entender que estava suspenso. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual elevou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que seria depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. Então nós já vimos que esse um tempo, tempos e metade de um tempo é 3 anos e meio. Já falamos sobre isso lá no capítulo 7. E quando ele, o anticristo, esse ele está com letra minúscula, olha só, e quando ele acabar de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, depois dos 3 anos e meio, segunda parte ali da grande tribulação, essas coisas vão se cumprir. E eu ouvi, pois, mas eu não entendi, diz Daniel aqui. Então eu disse: meu Senhor, qual será o cumprimento dessas coisas? Daniel queria saber exatamente quando que iria acontecer. O versículo 9, ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Como que dizendo, essas palavras, essa profecia, pertence ao futuro. E esse fim aqui não significa fim do mundo, tá? Mas o fim destas coisas. Por quê? Porque quando acabar a grande tribulação, ainda tem várias coisas para acontecer, inclusive o milênio, para depois do milênio ainda tem o juízo final, para daí sim entrar, né, o chamado fim do mundo. Versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 11, acompanhe na sua Bíblia. E desde o tempo em que for tirado o sacrifício contínuo, até a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Versículo 12. Bem-aventurado que esperar e chegar até 1335 dias. Versículo 13. E tu, porém, Daniel, falando para Daniel, vai até o fim, porque repousarás, e te levantarás em tua herança no fim dos dias. Daniel 12 se refere, ele fala aqui da grande tribulação e o período após a grande tribulação. Mas aqui nós vimos o seguinte, tem uma expressão aqui que é o seguinte, né? O versículo 8. E eu ouvi, pois, mas não entendi, e então eu disse: meu Senhor, qual será o cumprimento dessas coisas? Daniel, assim como nós, querendo saber do futuro. E aí ele escuta: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Este tempo do fim aqui não é o tempo do fim no sentido de fim de todas as coisas, mas o fim destas coisas, essas coisas aqui se referindo a Israel, tá? A Israel e os últimos dias aqui é uma coisa específica. Então, esse
tempo do fim aqui do versículo 9 não é o fim de todas as coisas. Ok? Vamos amarrar. Já entendemos que a grande tribulação é 7 anos, ok? Já entendemos que vai acontecer algo no meio da grande tribulação. Então o anticristo vem no início e os primeiros 3 anos e meio, Israel vai achar que realmente é o Messias que eles estavam esperando e vai ser um tempo de falsa paz, onde esse líder, anticristo, vai exercer uma influência global. Falsa paz. No meio da grande tribulação, ele vai quebrar o pacto que ele fez com Israel. E aí o templo, o terceiro templo, que vai estar sendo usado em Jerusalém, lá em Israel, no meio da grande tribulação, o terceiro templo vai ser profanado. O anticristo vai colocar lá e vai começar a fazer coisas, vai permitir coisas que profanam o lugar santo. Que é o que aconteceu em Daniel 11, que eu falei do Antíoco Epifânio, que colocou inclusive um porco para ser sacrificado no templo. Tudo isso vai acontecer de uma forma muito maior na segunda parte da grande tribulação. Enquanto acontece a grande tribulação aqui, para quem é pré-tribulacionista, que é o meu caso, a igreja de Cristo não estará aqui. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro, 7 anos de tribulação aqui embaixo, 7 anos de festa aqui em cima. Quando acaba os 7 anos, no final, ao fim dos 7 anos, Cristo então vem com a noiva para reinar. Reinar aonde? Reinar no milênio, mas o milênio não está pronto. Tem coisas para acontecer aqui. Que coisas? O anticristo está aqui. Então Cristo vem para derrotar o anticristo. Derrotou o anticristo. Vai ter um período de 30 dias de preparo do templo para o milênio, o quarto templo, que nós lemos lá em Ezequiel do 40 ao 48. Quem não assistiu, assista. Certo? 30 dias. Quantos dias que são 3 anos e meio? Multiplica aí na sua calculadora. Ano de 360 dias, que nesta época o ano tinha 360 dias, não é 365 igual hoje. Se você pegar 360 e multiplicar por 3 anos e meio, você vai encontrar o número de 1260 dias. Então preste atenção. 1260 dias com mais 30 dias da purificação do templo vai dar 1290 dias. Captou? Versículo 11. E desde o tempo em que for tirado o sacrifício contínuo, que é na metade da grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meio, até a abominação desoladora, que é o fim, né? Que é o equivalente ali do que eu falei no capítulo 11, lá no capítulo 8 também, haverá 1290 dias. Está aí no versículo 11 na sua Bíblia. Então, esses 1290 dias são os 3 anos e meio da segunda parte da grande tribulação, mais os 30 dias do preparo do templo para o milênio. Nesse período de 30 dias, nesse intervalo entre o final dos 3 anos e meio e a purificação do templo, vai acontecer então batalha, a famosa, né? Depois nós vamos falar sobre isso no Apocalipse, batalha do Armagedon, a derrota do anticristo, a libertação da nação de Israel. É um tanto de coisa que vai acontecer nesse período. Ok? Detalhes nós vamos ver quando chegarem lá em Apocalipse. Versículo 12. Bem-aventurado o que esperar e chegar até 1335 dias. Janaína, o que é isso? Nós estávamos com 1290 na linha do tempo. 3 anos e meio, 1260. 30 dias do templo, que é Ezequiel 40, 48. Aí dá 1290. O que é 1335? Se você pegar 1335 e tirar 1290, vai ter um período aqui de 45 dias, certo? O que é esses 45 dias? Então, primeira coisa, bem-aventurado o que esperar, bem-aventurado o que chegar, tá? Esses 45 dias nós vamos ver lá
em Apocalipse, porque Daniel também não entendeu tudo, né? E como eu falo que é progressivo, tem coisas que a gente vai ver para frente. Eu que estou adiantando aqui para vocês, porque o certo seria leiam a Bíblia toda, vão até Apocalipse e vejam lá o que é. Mas eu já estou explicando porque eu sei que a gente fica com aquele número querendo entender tudo, tá bom? Então, olha só, né? Quem chegar a 1335 dias é bem-aventurado. Então, vamos lá. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 13, 14, tá bom? Mais especificamente, Apocalipse 14. Vou adiantar. O que são esses 45 dias, então? É o tempo do julgamento das nações. As nações serão julgadas. Nós vemos aqui em Daniel que os tronos das nações serão colocadas, né? Nós vimos ali quando lemos sobre os animais ali, né? Capítulo 7 ali, no versículo 9 em diante, cita de uma forma muito ali os tronos, as nações. Então é o julgamento das nações que vai acontecer nesses 45 dias aí. Então os 1335, quem chegar no final disso é porque passou vivo pela grande tribulação. Passou, sobreviveu na batalha que vai ter Jesus derrotando o anticristo. Vai ter passado ali por aqueles 30 dias da purificação do tempo, né, do preparo do tempo para o milênio. Vai ter suportado os 40 dias do julgamento das nações. E aí vai entrar o milênio. Tá? E aí começa o milênio. E aí os 1000 anos, o diabo estará preso por 1000 anos, lá no Apocalipse a gente vê. Depois dos 1000 anos, que ele já não está mais aqui, depois dos 1000 anos, então, o diabo é solto para ser derrotado por Cristo, então, de uma vez por todas. E somente quando acaba os 1000 anos, aí vem o juízo final, e aí depois do juízo final, eternidade para a eternidade. Ou para a bênção, que é a eternidade com Deus, ou para a maldição eterna. Perdição. Não é nem maldição, é perdição eterna. Esse é o desenho da escatologia, da linha de escatologia dentro daquilo que nós acreditamos. O versículo 13. E tu, porém, vai até o fim, falando para Daniel, porque repousarás e te levantarás em tua herança no fim dos dias. Então, a história da Bíblia fala que Daniel morreu logo depois daqui. Tá? Morreu logo depois daqui. Ele morreu com cerca de 85 anos. Morreu do quê? Morreu de velhice. Por 2 vezes aqui nós vemos Cristo, né? O anjo lhe falando com ele, você é muito amado, Daniel. Então, é exatamente isso. Ele não morreu doente, ele não morreu de acidente, de matado, nada. Ele morreu de velhice, certamente foi dormir, não acordou de manhã. Mas olha só, Daniel não é considerado profeta. Eu expliquei sobre isso na live de introdução a Daniel. E existem hoje 6 lugares no mundo, 6 cidades que brigam para conseguir dizer Daniel está enterrado na minha cidade. Tem 6 cidades. A principal e aquela que eu tendo a acreditar que Daniel esteja lá é a cidade de Suzã, que fica na Pérsia, e é onde Daniel cita que estava lá aqui nessa fase final da vida dele. Então eu acho que ele morreu lá. Os 6 lugares são pontos turísticos, mas o principal é este lugar chamado Suzã. O mais importante de tudo, dentro da escatologia, tem 2 pontos importantes. Primeiro, eu entendendo ou eu não entendendo, eu preciso estar preparada. Porque eu posso não participar do arrebatamento, porque eu posso morrer antes, morte física. E para onde eu vou? Depois que eu morrer, nada pode ser feito. A Bíblia é muito clara. Não existe oração que surta efeito para quem já morreu. Então, é enquanto eu estou aqui. Então eu não posso ficar esperando o arrebatamento. Eu tenho que resolver minha vida agora, porque pode ser que daqui 1 minuto eu não esteja mais aqui e passe pela morte física. Tá? Nós temos que ter muita consciência disso, entendendo ou não entendendo a Bíblia, entendendo ou não entendendo a escatologia.
E segunda coisa muito importante, que eu vejo muita gente desanimando de ler e de continuar lendo, é porque quer ler e entender da primeira vez. E não é assim. É uma revelação progressiva, em dois sentidos. Progressiva no sentido de que, conforme eu avanço, conforme eu progrido na leitura da Bíblia, eu vou entendendo por quê. Porque tem partes que estão num livro, tem partes que estão no outro livro, então nós precisamos continuar lendo para pegar todas as partes e costurar tudo quando chegar no Apocalipse. Progressivo nesse sentido e também progressivo em relação à minha vida, à minha pessoa. Conforme eu vou lendo, eu vou avançando, eu vou entendendo mais, o meu entendimento vai se abrindo. Então, o que eu entendi na primeira leitura de Daniel, quando eu ler de novo, uma segunda vez, eu vou entender mais, a mente vai se abrindo. É linguagem, Daniel, por exemplo, é uma linguagem que nós não estamos acostumados. Tem linguagem profética, vocabulário profético, vocabulário poético, né? Tem uma série de coisas. Tem os exemplos e o vocabulário usados para a época, daquela época, tá? Então, nós precisamos estar conscientes disso e não desanimar. Continue lendo, mesmo que você não entenda tudo. Ok, gente? Vamos encerrar então? Então, o que fica de importante aqui de Daniel? Nós vimos Daniel, um jovem que foi para o cativeiro com seus 15 e 16 anos, que morreu com 85. Por 70 anos, ele viu as profecias de Jeremias, ele viu a palavra de Deus se cumprindo no povo de Israel. Ele viu o povo voltando para Jerusalém, alguns dizem que ele voltou também, mas não existe, o percentual é bem baixo que fala que ele voltou. Penso que se ele tivesse voltado, teria registro bíblico dizendo que ele tinha voltado para lá. Acho que ele não voltou porque ele estava muito velho. A viagem da Babilônia para Jerusalém, a viagem de volta dos cativos, durou 4 meses. Então ele não tinha mais idade e também saúde, estava velho, né? Para fazer essa viagem de 4 meses. E nós vemos que ele passou por tanta coisa. Já velho, foi colocado ali junto, ali na cova dos leões. Passou, viu 3 reinos, ele viu 3 impérios ali, ele viu, né, Jerusalém, Israel, o Reino do Sul, ele viu a Babilônia, ele viu o Medo-Persa, o Medo, depois a Pérsia vindo em cima, crescendo em cima da média, viu muita coisa, mas acima de tudo, ele nem é reconhecido como profeta pelo povo judeu, até hoje, ele é conhecido como ele mesmo se identificava, Daniel, o servo do Deus Altíssimo. Nós vimos a oração de Daniel, que o próprio anjo fala para ele, no princípio da tua oração, eu já recebi a ordem para vir te trazer a resposta. Quantas coisas que a gente ora há 15, 20 anos. Eu, particularmente, tenho um assunto que eu oro desde os 18 anos, eu estou com 42 anos, 24 anos orando por um assunto. Que é a minha visão, né? Muitos sabem, eu tenho uma doença degenerativa nos olhos, enxergo pouquíssimo, preciso ter que colocar essa luz bem forte aqui, porque senão não consigo ler a Bíblia. Eu tenho 15% de visão no olho só. 24 anos que eu oro por isso. Daniel, no princípio, quando ele começou a orar, ele já recebeu a resposta. Olha que intimidade com Deus que ele tinha. E é isso que nós temos que aprender. E o último versículo de Daniel aguenta, fica, permanece até o fim. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás. Que se repousarás, né? E estarás na tua sorte no fim dos dias. Ou seja, ele vai participar da herança, da sorte, que é essa herança com Deus no fim dos dias. Gente, vamos encerrar. Amanhã nós vamos então para Esdras, que já é o povo voltando do cativeiro. Amém? Então fique com Deus, tenha um excelente restinho de tarde, um excelente restinho de domingo, bom culto para quem ainda vai no culto. Fique com Deus, que Deus abençoe e recompense a todos.